Bom dia a todos e a todas. Vamos continuar nosso conteúdo. Era Vargas, de onde paramos na aula passada, para fazer aí uma recordação, né? Como eu disse para vocês, eu gosto bastante dessa imagem. Eu acho que essa imagem ela mostra muito o que foi essa era, recordando algumas coisas aqui, porque as pessoas às vezes confundem, né? Vargas governou o Brasil 2 vezes. O período da era, que é esse período que vai de 1930 até 1945, onde ele não passa por uma eleição direta, só indireta, depois da Revolução de 30. Depois ele volta em 1951, no período populista do Estado, né? E aí ele morre em 54. Então a gente vai trabalhar esses dois momentos de forma diferente. Esse agora, nós só estamos falando da Era Vargas. A Era Vargas é dividida em 3 fases. Período provisório, né? De 1930 até 1934, que é quando é aprovada a Constituição. Aí vem o período constitucional do governo dele, que vai de 34 até 37. E aí, como nós falamos na aula passada, através de um golpe de Estado chamado Plano Cohen, naquela época, ele consegue ficar de 37 até 1945, tá? Nós vamos trabalhar hoje esse período de 37 até 1945. Deixa eu autorizar aqui. De 34 até 1937. Desculpa, de 37 até 1945. Aí, por que eu gosto dessa imagem? Porque quando eu olho para essa imagem, eu já consigo entender boa parte de tudo que nós estudamos até aqui, né? Nós estudamos 2 fases, entraremos agora para a terceira, né? E aí eu vou recordar onde paramos na segunda-feira, para quem não estava também compreender um pouquinho, né? Por que a face de Vargas vai se transformando nesses 8 quadrinhos? E por que essa charge era tão importante para entender quem foi esse homem nessa época, né? Nós sabemos muito bem que boa parte do período do início do governo dele, ele não estava submisso a uma Constituição, então isso meio que caracteriza um governo centralizador, né? De certa forma até autoritário, mesmo com a existência de outros partidos, de outros grupos políticos. Em 1930 ele está muito feliz, ele está sorridente e ele está com aquele lenço gaúcho no pescoço, né, que mostra a vitória na Revolução de 30, a vitória da Aliança Liberal, o fim do período oligárquico no Brasil, daquele café com leite que nós falamos em outro momento, né? A oligarquia de Minas Gerais e de São Paulo agora vão perder a força para outras oligarquias, né? E aí vem o Rio Grande do Sul e a Paraíba como líderes desse movimento, né? E Vargas, como um bom gaúcho, deixou isso claro, né, nesse período de revolução, sob a liderança da Aliança Liberal. Ele está muito feliz, né? Porque a Revolução tira o Washington Luiz do poder e acaba com a República Oligárquica, né? Em 1931 ele continua bem, né? Mas não convoca uma Assembleia Constituinte. Lembrando que ele chega ao poder por um movimento revolucionário e não por uma eleição, né? Em 32 a face dele já fecha. Por quê? Porque nós vimos nas aulas passadas que em 1932 ele vai viver a Revolução Paulista de 32, né? Que é uma revolução comandada pelo Estado de São Paulo, que exigia o fim, né, do governo dele e a promulgação de uma nova Constituição.
nas imagens que nós trabalhamos naquele período, uma, inclusive, o chama de ditador, né? Fala o fim da ditadura. Por quê? O seu governo não estava submisso à Constituição de 1891. E a Constituição de 1891, por sua vez, também já não atendia às necessidades desse momento da nossa história. Então, o que se esperava através dessa revolução? Primeiro, que o Estado, que a República de Vargas, né, acolhesse outras oligarquias, porque São Paulo ficou um tempo excluído, né, por conta da Revolução de 1930, por mais que Vargas que ele queria governar para todos os grupos, São Paulo fica ali meio que isolado politicamente. E eles queriam também a aprovação de uma nova Constituição. Para se fazer uma Constituição, precisa se convocar uma Assembleia Constituinte. E não é do dia para a noite que se escreve uma Constituição, a gente sabe disso. Então, de 32 até 33 é quando existe a convocação dessa Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte, levando em consideração o que foi feito até ali, elege indiretamente Vargas como presidente do Brasil. Tá? O que é eleger indiretamente? A população não vai às urnas, é a Assembleia, o Senado que, de forma indireta, porque a população não foi, são eles que elegem, vão eleger Vargas para mais 4 anos de poder. Né? Então, em 34, ele está feliz ali, com a Constituição, ele está bem, obrigado. Em 35, ele continua nas mesmas condições. Em 36, a face dele já muda, né? Já fica ali um pouquinho preocupada, né? Entre 35 e 36, por quê? Lá na página 8 do material de vocês, nós falamos na aula passada do levante, né, comunista, ou intentona comunista. Você guarda o tempo, né, foi no finalzinho de 35, o retorno deles, né, e a tentativa de tomada do poder por Luiz Carlos Prestes, que era aqui o comandante da ANL, da Aliança Nacional Libertadora. E aí eu contei para vocês, né, e o livro, inclusive, indica no final do capítulo que vocês assistam, Olga, eu contei para vocês que Luiz Carlos Prestes, no seu percurso, ele meio que muda, né, o seu olhar sobre o movimento revolucionário, porque lá no início da República, ele vai comandar o movimento tenentista com Ante Prestes. Depois que ele sai do Brasil, que ele é exilado, ele vai conhecer o movimento comunista e vai nascer nele a vontade de fazer o que ele considerava justo dentro do Brasil com um levante comunista. A sua prisão leva também a prisão desculpa, na prisão, né? A chegada, né? O conhecimento de vários documentos desse momento, cartas que os líderes do Levante trocavam, né? Projetos, diários, coisas que Luiz Carlos Prestes registrava e Olga também. E aí Vargas vai guardar isso para o momento mais oportuno para ele. E qual foi o momento mais oportuno para ele? Esse momento vem 2 anos depois do Levante, que é em 1937, né? Em 1937, dentro daquilo que a Constituição dizia, Vargas deveria convocar uma nova eleição. Então, como reeleição não era previsto pela nossa Constituição, na verdade, a reeleição é uma coisa que se decide na década de 90, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Antes disso, o Brasil não tinha reeleição. Ele resolve, então, arquitetar um plano para evitar a convocação de uma nova eleição. Esse plano, que está aí no iniciozinho, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo da página 9, ficou conhecido como o Plano Cohen, né? O que foi o Plano Cohen? Inspirados em todos os documentos que ele teve acesso após o fim da intentona e a perseguição da galera da ANL,
ele divulga informações dizendo que, caso uma eleição fosse convocada, caso uma eleição fosse feita, o Brasil passaria por um medo, um perigo vermelho, né? Que perigo vermelho seria esse? A eleição de um representante comunista, né? Então, ele põe medo na população e é a partir desse momento que muitas coisas passam a ser vistas de forma equivocada em relação ao movimento, né? Que passa por várias coisas, questão de família, religiosa e tudo mais, criando um olhar sobre o movimento comunista, um olhar marginal, né? Então ele põe medo na população, ele faz com que a população acredite que a convocação de uma eleição não seria bom para aquele momento e através, né, que isso obviamente tratou-se de um golpe, porque ele poderia indicar um sucessor do seu grupo político, por exemplo, ele permanece no poder. E é aí que nós vamos começar a última fase dessa era, que é o período do Estado Novo. E o período do Estado Novo, sempre alinhando com o que está acontecendo lá fora, né? A gente já conversou sobre isso. O período do Estado Novo é um período que vai se somar a movimentos internacionais, o que vai deixar a situação ainda mais a favor dele, né? Porque em 1937, Hitler já era um homem temido lá fora, já estava vivendo ali os caminhos da Segunda Guerra Mundial. Durante o Estado Novo, o Brasil vai viver a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial não foi uma guerra tão simples quanto a primeira para nós, uma vez que Vargas é pressionado a tomar uma ação mais direta. E é aí que ele vai entrar em contradição, né? Porque ele adota aqui um governo com características fascistas e ele vai enviar soldados para a Europa para lutar contra aquilo que ele mesmo estava fazendo aqui, né? Então a gente precisa lembrar que o Estado Novo foi, antes de começar a estudar, o Estado Novo foi um período ditatorial, onde nós vivemos a experiência de um governo com características fascistas. Nós já estudamos o fascismo e você vai reconhecer, até na adoção dessa Constituição de 1937, as características do fascismo, né? Por quê? A Constituição de 1937, ela foi inspirada na Constituição polonesa, né? Por isso que ela ganhou o apelido de polaca, que era um país que já vivia um governo de característica fascista também. E essa Constituição, ela não foi promulgada, né? Ela foi outorgada, ou seja, ela foi colocada em prática sem consulta popular, sem assembleia, né? Sem votação. E tinha características muito rígidas e dava a Vargas um poder muito grande, né? O poder de um ditador, uma vez que ela proibia a existência de outros partidos. Né? Eu vou voltar na Constituição, que eu falei com vocês na aula passada, só para que vocês lembrem um pouquinho a característica dela. Olha lá, ela foi outorgada, ou seja, imposta, tinha uma estrutura corporativa, então ela estava ligada, né, a vários setores da sociedade de forma a controlá-las, principalmente o sindicato, estabelecia censura prévia à imprensa, cinema e rádio, o que é comum em estados fascistas para tentar impedir com que qualquer representante da imprensa, da rádio, né, ou do cinema registre ou proponha algo contra o Estado dele que chegasse até a população. A censura é para isso, né? É para manter a imagem do ditador intacta. É para isso que se censura a empresa, né? Instituiu o estado de emergência, a pena de morte para crimes contra a ordem do Estado.
que era considerado crimes contra a ordem do Estado? Tudo aquilo que questionava a estrutura que ele estava estabelecendo, né? Que nesse momento ele condena e acusa de terrorismo, né? Fim do princípio de harmonia e de independência entre os três poderes, é algo que existia na primeira Constituição, na segunda republicana, tanto na de 1891 quanto na de 1934, que foi durante o governo dele, né? Nós vamos observar que aqui quem assume a postura, quem vai realmente assumir tudo é o executivo, que passa a ser um poder supremo, né? Acima de todos os outros. A extinção dos partidos políticos, proibição de greve e organização da justiça do trabalho, né? Então, o que fica mantido ali? O que se mantém? O que se mantém na Constituição de 37 é a CLT, principalmente, né? Ele não tira a CLT, ele incorpora a CLT na polaca, né? Que é um conjunto de leis trabalhistas. Todas aquelas conquistas de 1934 vai permanecer na Constituição de 37, ok? Carga horária estabelecida, salário mínimo, tudo isso vai estar ali, férias, né? Dentro da Constituição de 1937. Porém, os sindicatos passam a ser controlados pelo Estado. E sendo proibidos de greve, as coisas continuam sendo controladas por ele mesmo, né? Com a permanência da CLT. Ele cria um órgão de departamento administrativo do serviço público, que é o DASPER, na frente se transforma em INSS. Uai, Diana saiu, caiu para ela. A instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, e aí ele começa aqui a desenvolver a sua política nacionalista, né? Isso aqui é algo comum em todas as fases do governo dele. Tanto é que lá na Constituição de 34, ele propõe o Código das Minas e das Águas. O Vargas era nacionalista e ele acreditava que a autonomia do Brasil viria dos seus recursos naturais. Então, ele vai criar, durante o Estado Novo e no seu governo populista, lá em 51, as principais estatais do nosso país. Algumas já não nos pertencem mais, foram vendidas, mas é dele essa ideia de desenvolvimento partindo dos recursos naturais do país, né? Então, aqui ele vai construir a Companhia Siderúrgica Nacional, aqui que vai nascer a Vale do Rio Doce, né? Que é uma das maiores mineradoras do mundo, hoje também já não pertence ao nosso país, né, por totalidade, a construção da hidrelétrica de Paulo Afonso. Aqui nós também tínhamos um problema muito grande que ele começa a tentar resolver e que nos próximos capítulos nós vamos falar isso em outros governos. O Brasil estava crescendo, o Brasil estava passando por uma fase de desenvolvimento industrial, mas nós tínhamos dois problemas que precisavam ser solucionados. Primeiro, a questão de produção de energia. Como sustentar um desenvolvimento industrial se o Brasil não produz energia suficiente para isso? Então, nós vamos ver várias construções de hidrelétricas durante a segunda fase do governo dele, durante o período da ditadura civil-militar, tá? Para tentar solucionar o problema. Infelizmente, o Brasil adota a questão da hidrelétrica como base, né? O que causa muito impacto ambiental, mas isso tudo para atender o interesse do desenvolvimento industrial. Outra coisa que nós tínhamos um problema aqui é que essas estatais nascem, essas empresas vão nascer, não só as estatais, mas também com desenvolvimento, com chegada de multinacionais e com o próprio desenvolvimento da indústria nacional independente, né, da burguesia industrial brasileira. A dificuldade de encontrar mão de obra para poder atender essas necessidades. E aí vamos lembrar, né? O Brasil se torna uma república com mais de 70% da sua população analfabeta. Em 1920, nós tínhamos 65% da população analfabeta. Em 1940, que é esse momento que nós vamos viver agora, ainda tínhamos 60% da população analfabeta.
Então, as políticas agora, elas vão tentar resolver isso de forma mais rápida para tentar atender as necessidades desse mercado e do Estado também. Então, ele vai vender isso no seu projeto de governo, até porque ele vai usar a escola para o interesse do Estado. E aqui, nesse momento, aparece um educador muito conhecido da nossa história, assim, que vai ganhar expressão aqui, que é o Anísio Teixeira. E o Anísio Teixeira vai criar as escolas tecnicistas, que lá no segundo governo, quando nós vamos estudar, vai ser a base para a criação do Senai, por exemplo, né? Que essas são as escolas que, durante o ensino secundário, como vocês estão agora, já formavam profissionais para atender às necessidades dessas novas indústrias. Alguma dúvida até aqui, queridos? Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Bom, tentando atender às necessidades de outros grupos, de outras regiões, ele também vai criar institutos. Chama atenção para vocês aqui. Ó, é o Instituto do Açúcar, do Álcool, do Mate e do Pinho. Ele criando os institutos do açúcar e do álcool, ele vai dar uma atenção maior à região do Nordeste, que sempre produziu cana-de-açúcar, e também paulista, né? Mate, Pinho, a região dele, a região do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, né? O objetivo com a criação desses institutos era desenvolver outros setores da agricultura brasileira, uma vez que o café aqui está passando por uma crise muito grande ainda, né? As Forças Armadas passam a controlar as forças públicas estaduais, apoiadas pela política de Filinto Miller, que é a que vai criar a política, polícia militar, né, estadual, e também é onde ele vai se escorar aí para colocar interventores, né, governadores que trabalhassem ao seu favor e que tivessem o mesmo pensamento que ele. Então, aqueles que foram eleitos, que eram contrários ao que ele estava pregando, já vai ser retirado aqui do poder. Vamos ter interventores. O Espírito Santo teve interventor nessa época, não está no currículo de vocês, está no ensino fundamental, mas é importante dizer que o Espírito Santo teve um interventor, o Bley, né, que vai trabalhar junto com Vargas aqui durante 7 anos. A criação, em 1939, do Departamento de Imprensa e Política, o DIP. O DIP é o departamento de censura dele, não só de censura, tá? Era o departamento também que criava as propagandas, assim como Hitler e Mussolini, para poder reforçar a imagem dele. Então, o DIP censura e cria propagandas para isso. Essa imagem aí à sua direita, embaixo, era a capa das cartilhas escolares, né? As cartilhas que as crianças recebiam vinham com um texto dele, dando boas-vindas à escola, né? Mais uma vez, a escola, acho que a imagem deixa bem claro para quem que era a escola, né? Quem estava vivendo aquele momento ali e para quem que era a escola. Esse governo praticava prisões arbitrárias, torturas, assassinatos, né? O que marca bastante a perseguição aos membros da ANL. Isso está bacana no filme Olga. Eu gosto muito do filme Olga, porque você vai reconhecer o que nós estudamos aqui dentro do filme, e é um filme que trabalha a Segunda Guerra junto com a Era Vargas, então ensina pra caramba, né? Boa parte foi gravada aqui, mas tem muita coisa que é gravada fora também, na Alemanha. A neutralidade externa na Segunda Guerra vai até 1941, isso tem um motivo. Desculpa, até 1942. Em 1941, os Estados Unidos vai entrar na guerra e vai começar a pressionar Vargas a entrar também, né?
E aí, em 42, ele declara guerra aos aliados. Ele vai declarar a guerra à Alemanha e à Itália. E é aqui que está a contradição. Porque se ele estava adotando um governo de caráter fascista, como que ele vai enviar pessoas para lutar contra o fascismo? E a Força Expedicionária Brasileira, ela vai ser muito forte dentro da guerra. Ele vai enviar daqui 25 mil soldados. E esses 25 mil soldados serão extremamente importantes para a queda de Mussolini na Itália. Eles vão lutar na Itália, né? E vão ser peça fundamental para a vitória contra Mussolini. Então, como ele mantém essa postura contraditória, no final da guerra, grupos políticos que foram impedidos durante todo o governo do Estado Novo de participar de eleições, né, porque ele adota o unipartidarismo, vão começar a querer com que ele renuncie e sai do poder o mais rápido possível, né? Ele é pressionado por vários grupos, inclusive de parte dos militares. Por outro lado, vai surgir um movimento chamado queremismo, que dizia o seguinte: a gente quer Vargas, só que com uma nova Constituição, o que já não cabia depois de 15 anos de governo, né? E ele, ao sair, deixa claro: olha, eu saio, mas eu volto, e eu volto nos braços do povo. E realmente foi o que aconteceu. Como ele não tinha sido eleito diretamente nenhuma vez, muita gente, né, não acreditou nisso. Em 1950, ele volta com a maior expressão de votos da história do Brasil até então. Ele carrega esse título até 2003, com a eleição do ex-presidente Lula. Aqui sou eu, com 100 quilos, lá na casa dele. Eu fui lá no lugar. As outras fotos, cadê? Não está aqui. O que será que aconteceu? Eu fui ao Palácio do Catete, onde ele viveu seus últimos dias, onde ele se matou. Olha como é que eu era fortinha, gente. Aqui eu estava com mais de 100, eu acho já. Mais de 100 quilos. Alguma dúvida, queridos? Alguma dúvida aqui nesse conteúdo? Vocês conseguiram acompanhar? Hein? Essa parte do Brasil na Segunda Guerra Mundial, nós vamos falar no segundo capítulo, no próximo capítulo, porque eu trabalho a Segunda Guerra e mostro o que o Brasil fez lá, entendeu? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Se tá tudo bem, faz só o joinha assim para mim, então. Tem alguma pergunta? Ó, tem um monte de gente que não colocou presença no chat, hein? Tem 23 alunos aqui, só 14 presenças. Vamos colocar a presença antes de sair. Vamos lá. Tô com saudade de vocês. Vocês não ligam a câmera nem para eu dar uma olhadinha mais. Tô com saudade. Semana que vem a gente continua, então, tá? Vocês já podem começar a leitura e as atividades do capítulo, ok? Beijinhos. Tchau, Marcelo. Tchau, Murilo. Saudade. Tchau, Marcelo. Tchau, Tchau, Maria. Marcelo.